Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. E nesse momento, vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. E ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Escutamos hoje um dos evangelhos mais belos da Sagrada Escritura. É um evangelho, esse episódio é próprio do evangelista Lucas que estamos escutando, e temos aqui a passagem do testemunho, do diálogo, desse encontro de Jesus com Zaqueu. Esse homem que era cobrador de impostos, ou seja, pelo próprio ofício, pela sua própria profissão, ele era um pecador público, que o cobrador de impostos equiparava-se a um pecado público, porque era como se prostituísse ao império, mas não de uma maneira sexual, mas de uma maneira material, porque os cobradores de impostos, apesar de serem judeus, israelitas, como Jesus fala, ele é um filho de Abraão, contudo servia ao Império Romano que dominava naquele momento histórico o povo de Israel. Por isso que os cobradores de impostos, assim também como o outro, que é um dos apóstolos de Jesus, Mateus, eles eram tão mal vistos. Muitas vezes nós não entendemos, mas era como se fossem traidores, como se estivessem por dinheiro, oprimindo os seus próprios concidadãos. Por isso, dessa ojeriza, do escândalo, quando Jesus se convida para estar na casa, e nós vemos que há um burburinho de que Jesus se hospedaria na casa de um pecador. Essa passagem, ela tem uma profunda relação com outras passagens do Evangelho de Lucas que salvaguardam a temática da misericórdia, do Senhor que vem ao encontro daquele que estava perdido. Tanto que a última frase do Evangelho de hoje, ela tem uma profunda relação com a frase que aparece na parábola do filho pródigo, que Jesus veio procurar aqueles que estavam perdidos. E nós temos esse episódio tão maravilhoso de Jesus que, apesar da pequenez, da baixa estatura de Zaqueu, mas Zaqueu, mesmo imerso àquela realidade de material, mesmo em meio às suas riquezas, mas ele tem uma aspiração, ele deseja ver Jesus. O evangelista deixa isso muito claro, que ele deseja ver Jesus. Apesar dos pecados, apesar das fraquezas, há um anseio de ver Jesus. E Jesus, apesar de estar ali uma multidão, ele olha e vê Zaqueu e diz: desce depressa, vem aqui. Apesar de Zaqueu se colocar em cima de uma árvore, ali um pouco esconder a sua fraqueza para ver Jesus ou até superá-la numa outra visão,
mas para ter o encontro com Jesus, é preciso ele descer, é preciso que ele vá ao encontro de Jesus na sua verdade, naquilo que ele é verdadeiramente, e recebe Jesus em sua casa. Queridos irmãos, amadas irmãs, aqui esse episódio ele nos ensina como fazer uma experiência profunda da misericórdia de Deus. É preciso nós nos desvelarmos por Jesus. Jesus ele vem ao nosso encontro, ele conhece o nosso coração, ele sabe dos nossos profundos anseios e necessidades, mas é preciso que eu e você atendamos o chamado dele na nossa verdade, sem máscaras. Atendamos na nossa história, com aquilo que nós somos e que nós temos, e acolhamos Jesus em nossa casa. Acolhamos Jesus naquilo que é próprio nosso. Deixamos que Jesus adentre a nossa vida, o nosso viver, que de fato Jesus ele possa ser determinante, que ele possa ter espaço. É assim que nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus. E ao fazer essa experiência, que isso possa transformar a nossa vida de uma maneira atuante. Fazer uma das provas que estamos fazendo a experiência da misericórdia de Deus é que isso de fato transforma a nossa vida em atitudes. Nós vemos hoje Zaqueu, ele se propõe em atos concretos, real, existencial, a expressar a visita de Jesus. Se Jesus está na nossa vida, os atos, a maneira de viver nossa, tem que manifestar direta ou indiretamente isso. Que o Senhor nos dê a sua graça nesse dia e renove o nosso coração na experiência da sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.